Olá, tudo bem? Não se preocupe, seu aparelho eletrônico não está com problemas. Começamos esta videoaula no escuro para chamar a atenção para um tema muito importante: a energia. Você já imaginou como seria a sua vida sem ela? Já pensou de onde vem essa energia que utilizamos em nosso dia a dia? Já refletiu sobre os impactos gerados na produção de energia elétrica? Nesta videoaula, vamos discutir sobre diversos aspectos do tema energia. Vamos lá? A palavra energia é muito utilizada no nosso dia a dia, mas o entendimento que cada um tem sobre esse termo não é necessariamente único, não é mesmo? Para testar essa hipótese, pergunte a seus amigos e familiares como eles interpretam essa palavra e peça que deem exemplos de como e onde a energia está presente em suas vidas. Anote o relato de cada pessoa e, após assistir a esta videoaula, retome as informações dadas e modifique o que julgar necessário para que fiquem adequadas. Se possível, converse novamente com cada uma dessas pessoas e explique as alterações feitas. Embora a palavra energia tenha um amplo significado, defini-la não é uma tarefa simples. Na física, de forma simplificada, definimos energia como a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. No entanto, mais do que conhecer uma definição do termo, é importante compreender que a energia é capaz de se transformar, resultando em movimento, iluminação, aquecimento, etc. Sem energia, por exemplo, não haveria vida. Essa característica de transformação resulta de um princípio de conservação. Na física, as leis de conservação são muito importantes, pois elas são fundamentais para estudar e compreender a natureza. É devido ao princípio da conservação da energia que sabemos que a energia de um tipo pode ser transformada em outro tipo. Durante essas transformações, no entanto, nem toda a energia de um determinado tipo é convertida em outro, pois sempre há uma parte que é perdida, ou melhor, é transformada em uma modalidade que não pode ser utilizada. Um exemplo é a transformação da energia elétrica em energia luminosa, como a que é realizada pelas lâmpadas. Nesse processo, elas se aquecem e, portanto, parte da energia é desperdiçada, já que o objetivo principal é iluminar e não aquecer. A conservação da energia nos leva a outra característica importante. A quantidade de energia é finita, uma vez que não é possível produzir uma nova quantidade de energia. Ou seja, a energia não pode ser criada ou destruída, mas apenas transformada. Portanto, se utilizarmos a energia de uma determinada fonte mais rapidamente do que ela consegue realizar as transformações energéticas que permitem a sua disponibilização, ou seja, ser renovada, a fonte se esgotará. Em alguns casos, pode não haver mais como obter energia a partir dela. O tempo necessário para que essas transformações energéticas aconteçam está relacionado à classificação das fontes de energia em renovável ou não renovável. Quando o tempo é curto, a fonte é considerada renovável. E quando o tempo é longo, chegando a levar milhões de anos, a fonte é considerada não renovável. Atualmente, as fontes de energia mais consumidas no mundo são as não renováveis. Um exemplo deste tipo de fonte é o petróleo, considerado um combustível fóssil. É necessário muito tempo e condições específicas para que ele seja formado na natureza. Como a extração e o uso do petróleo tem acontecido com mais rapidez do que a natureza consegue formá-lo, é possível que as reservas de petróleo se esgotem futuramente. No mundo contemporâneo, principalmente nos países do hemisfério norte, boa parte da energia elétrica vem das usinas termoelétricas, que utilizam como combustíveis o carvão mineral ou o óleo derivado do petróleo. Nessas usinas, acontece a transformação da energia térmica, resultante do calor proveniente da queima destes combustíveis fósseis, em energia elétrica.
Um dos principais problemas gerados a partir da queima de combustíveis fósseis é a produção de subprodutos que são altamente poluentes e nocivos ao meio ambiente e aos seres vivos. Essa queima provoca, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa, como o gás carbônico e o gás monóxido de carbono. O aumento crescente da emissão de gases de efeito estufa tornou-se um problema ambiental e de saúde bastante sério nas últimas décadas. Em meados da década de 1990, aconteceram as primeiras conferências mundiais que discutiram os impactos da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A partir daí, acordos internacionais assinados por diversos países, inclusive o Brasil, têm estabelecido medidas visando a diminuição da emissão desses gases, e a redução da queima de combustíveis fósseis é um ponto fundamental nessa questão. Como alternativa para evitar uma futura crise energética e, principalmente, para amenizar impactos ambientais e na saúde dos seres vivos, outras formas de obtenção de energia estão sendo pesquisadas e desenvolvidas atualmente. São as chamadas fontes renováveis. O Brasil possui grande disponibilidade hídrica e áreas territoriais destinadas ao plantio, o que favorece a utilização de usinas hidrelétricas para a geração de energia elétrica e de biomassa, principalmente proveniente da cana-de-açúcar, para a produção de combustíveis. Você sabia que tanto a água quanto a biomassa são consideradas fontes de energia renováveis? O Sol pode ser considerado uma fonte de energia infinita na escala de tempo da humanidade, pois as reações de fusão nuclear que ocorrem em seu interior e que são responsáveis pela liberação de energia durarão alguns bilhões de anos. A energia solar, além de ser uma fonte renovável, também é considerada uma fonte primária de energia, pois possibilita, de modo direto ou indireto, a existência de muitas outras fontes de energia, como os ventos associados à energia eólica ou o desenvolvimento das plantas utilizadas como biomassa. Uma outra fonte de energia considerada primária, porém menos utilizada, é a energia geotérmica, proveniente do calor gerado no interior da Terra. Os seres humanos têm desenvolvido tecnologias que possibilitam a transformação de algumas fontes de energia renováveis em energia elétrica. No caso das energias solar e eólica, essa transformação tem se tornado mais eficaz, pois a relação entre o custo e a eficiência dessas modalidades de energia tem melhorado de forma progressiva. De maneira geral, a utilização de fontes renováveis de energia para a obtenção de energia elétrica não produz gases de efeito estufa. No entanto, ainda pode haver impacto no seu processo devido ao desmatamento, à modificação dos locais nos quais as usinas elétricas são instaladas, alteração de cursos de corpos de água e as alterações provocadas nos hábitos e nos habitats das espécies de seres vivos, inclusive os seres humanos, que ocupam esses locais. Esses são alguns exemplos dos possíveis impactos ocasionados pela utilização das fontes renováveis de energia. Recebe a denominação de energia limpa, aquela cuja geração ocasiona menos impacto socioambiental. Já o termo energia sustentável tem sido utilizado para designar aquela cuja produção pode ser feita sem esgotar os recursos ambientais, econômicos e sociais. Portanto, toda energia limpa e sustentável é renovável, mas nem toda energia renovável é limpa e sustentável. O desenvolvimento sustentável está apoiado em 3 pilares fundamentais: proteção ambiental, crescimento econômico e equidade social. Então, a busca por fontes alternativas de energia que não poluam o ambiente, mas que consigam suprir as necessidades de consumo da sociedade atual, também precisa levar em consideração as desigualdades econômicas e sociais que a utilização dessas fontes pode ocasionar. Para entendermos o consumo energético de uma sociedade, é fundamental compreender a composição de sua matriz energética. Mas você sabe o que é matriz energética? Matriz energética é um conjunto de fontes de energia disponíveis para serem utilizadas pelos seres humanos. O Brasil se diferencia do restante do mundo em relação ao consumo de energia proveniente de fontes renováveis e não renováveis. Enquanto o consumo de energia mundial está baseado em uma matriz energética composta,
prioritariamente por fontes não renováveis como o carvão, o petróleo e o gás natural, que representam 86% das fontes energéticas utilizadas mundialmente. O Brasil apresenta uma matriz energética composta por 45% de fontes renováveis, como a hidráulica, a biomassa de cana-de-açúcar, a lenha e o carvão vegetal. No entanto, mais da metade da matriz energética brasileira ainda é composta por fontes não renováveis. No Brasil, a principal fonte de energia renovável utilizada na produção de combustíveis é a biomassa, em especial a proveniente da cana-de-açúcar. O Brasil foi o pioneiro no desenvolvimento do bioetanol de cana-de-açúcar e hoje é líder na produção juntamente com os Estados Unidos, que produzem bioetanol de milho. Uma das principais aplicações das fontes de energia é para a geração de energia elétrica. O conjunto de fontes de energia disponíveis para a geração de energia elétrica é chamado de matriz elétrica. Ao compararmos a matriz elétrica brasileira com a mundial, percebemos que as fontes renováveis constituem 83% da matriz brasileira e somente 25% da mundial. A geração de energia elétrica mundial é baseada principalmente na queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o gás natural, em usinas termoelétricas. O consumo de fontes não renováveis no mundo é de 75% do total de fontes de energia utilizadas. No Brasil, grande parte da energia elétrica gerada é proveniente de usinas hidrelétricas, correspondendo a quase 65% do total, o que explica a predominância de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira. É importante destacarmos o recente aumento no uso da energia eólica na matriz elétrica brasileira, que corresponde a 8,6% da procedência de energia elétrica. Compreender e nos conscientizar da presença marcante que a energia elétrica tem em nosso cotidiano nos ajuda a praticar ações sustentáveis no dia a dia, possibilitando assim a redução do consumo de energia e também a diminuição dos gastos com esse recurso. Agora é a sua hora de agir. Construa uma tabela com a lista dos aparelhos elétricos que você utiliza diariamente, que consomem energia elétrica. Lembre-se de incluir as lâmpadas e o chuveiro elétrico. Para cada um dos aparelhos elétricos, insira na segunda coluna da tabela o valor da potência. Esse dado está presente em todos os aparelhos elétricos e sua unidade de medida é o watt, representado pela letra W. Na terceira coluna da tabela, coloque uma média do tempo estimado do uso de cada um desses equipamentos, considerando um dia. Esse tempo deve ser dado em hora. Agora você pode calcular a energia consumida pelos aparelhos elétricos que utiliza. Para isso, multiplique a potência em watt pelo tempo em hora. Você obterá valores da unidade watt-hora. Insira essas informações na quarta coluna da tabela. O valor da tarifa de energia elétrica é dado em kWh. Portanto, para os valores que você obteve dos aparelhos que utiliza, é necessário dividi-los por 1000 para que a unidade seja transformada em kWh. Coloque essas informações na quinta coluna da tabela. Em seguida, calcule o custo da energia elétrica consumida em cada um desses aparelhos elétricos. Basta multiplicar o valor obtido em kWh pelo valor correspondente à tarifa de energia elétrica da sua região. O valor da tarifa pode ser obtido na conta de energia elétrica. Some todos os valores, obtendo o seu gasto médio diário com energia elétrica. Dessa maneira, será possível saber qual é o custo da energia elétrica consumida pelos aparelhos elétricos que você utiliza diariamente. Compartilhe seus resultados com os colegas e discuta com eles estratégias de redução do consumo de energia elétrica e hábitos sustentáveis que podem ser aplicados no dia a dia. Se possível, converse com seus familiares a respeito, argumentando sobre a necessidade de adotar um consumo consciente de energia. Bom, chegamos ao final desta videoaula. Apresentamos alguns elementos básicos para a compreensão da energia, suas transformações e as fontes de energia utilizadas pelos seres humanos.
Falamos também sobre a classificação dessas fontes em renováveis e não renováveis. Conhecemos as matrizes energéticas e elétricas do Brasil e do mundo. Além disso, abordamos alguns pontos sobre os quais todos precisamos nos preocupar, como os impactos causados pela utilização das fontes de energia. Esperamos que, com isso, você possa refletir sobre suas ações diárias e tomar decisões conscientes a respeito da sua responsabilidade na conservação do planeta. Obrigada pela companhia e até mais!